Bom dia, Pablo. Bom dia. Vou esperar um pouquinho para ver se mais alguém entra e daqui a pouco a gente começa, tá? Beleza. Bom dia, Henrique.
Pessoal, tudo bem? Vocês conseguem visualizar minha tela? Consegue? Beleza. Eu vou só dar um recado à minha esposa aqui e eu já volto, tá? E a gente já começa. Pessoal, bom dia. Vamos começar a aula de hoje e nós vamos começar fazendo uma pequena revisão do que a gente viu na última aula, tá? Processamento digital de imagens é a manipulação de imagens, né, por meio de algoritmos, por meio de programas, onde a entrada e a saída desse processo são imagens, tá? Então vou só passar rapidamente aqui porque esse aqui foi assunto da última aula. Então, como é que uma imagem ela é representada? Ela é representada por meio, uma das formas de representação de imagens é por meio de mapas de bits, onde nós temos uma imagem e cada quadradinho desse aqui é um pixel, tá? E aí cada pixel ele tem uma coordenada, né, um endereço de linha e coluna e um valor de intensidade. Aqui a gente tem um exemplo de uma matriz que gera uma imagem, tá? Então essa matriz aqui de zeros e uns, ela vai gerar essa imagem aqui. Então onde está 0 vai aparecer a cor branca e onde está 1 vai aparecer a cor, no caso aqui verde, né? Mas seria preto, tá? E aqui nós temos mais um exemplo de matrizes que geram imagens. Tem aqui essa totalmente em preto e branco, essa aqui em escala de cinza e essa terceira aqui no lado direito em RGB, tá? Com as 3 camadas, camada R, camada G e camada B. Então, vamos começar o assunto da aula de hoje, tá? O ambiente de desenvolvimento que eu vou utilizar vai ser o VS Code, tá? Vocês já devem conhecer, que é esse editor de texto aqui, editor de códigos, né? O Python, tá? Na minha máquina aqui já está instalada. Na outra aula eu mostrei algumas dicas lá sobre como instalar o Python. A biblioteca Pillow, tá? Que a gente vai utilizar. Como é que a gente instala a biblioteca Pillow? Aqui no site da biblioteca, você vai digitar no Google, deixa eu chegar nela aqui, né? Você vai digitar Pillow Python, tá? É o primeiro link aqui, ó. Pillow Python é o primeiro link. Se você digitar só Pillow, é capaz de você achar imagens de travesseiro, tá? Mas digita Pillow Python, é o primeiro link aqui. Então aqui está toda a especificação da biblioteca. Aqui no primeiro link, ó, instalação, mostra aqui como é que instala, mas é bem simples, tá? Só seguir esse comando aqui, ó, Python 3, pip install pip, né, que é para atualizar o pip, e depois pip install pillow, tá? Você vir aqui no Python e abrir o terminal, pode digitar pip install pillow, tá? Com P maiúsculo. Não vou dar enter aqui porque a minha já está instalado, mas para instalar é só isso, tá? Pip install pillow. Qualquer coisa que você for instalar no Python,
pip install, o nome da biblioteca, tá? Pip install Pillow, pip install NumPy, pip install o que você precisar, tá bom? Beleza, então nós vamos utilizar essa biblioteca Pillow aqui. Aqui no site tem um manual, tá? Tem um handbook aqui, tem tutorial, tem um overview, tem a parte de referência das classes dessa biblioteca. É bem completa a documentação dessa biblioteca para o Python, tá? Nós vamos utilizar o GIMP também, tá? Só você vir no Google aqui digitar GIMP. É o primeiro link aqui, ó. É um editor de imagens, mas a gente vai utilizar ele mais para visualizar as imagens que a gente fizer, tá? Eu gosto do GIMP porque ele é gratuito, tá? Mas você pode usar o software que você bem entender, tá? O que você tiver aí no computador e que você gostar, pode utilizar. Pode utilizar até o próprio visualizador de fotos do Windows, tá? Tanto faz, é só um programa para a gente abrir a imagem. A gente não vai precisar alterar nada da imagem utilizando o GIMP ou qualquer outro software, só para visualizar mesmo, tá? E o outro elemento do ambiente é o Replit, tá? Nós vamos aqui no Replit, vai ser onde nós vamos colocar os exercícios, tá bom? Para vocês poderem enviar para mim via Google Classroom. Deixa eu logar no meu aqui. Tá, beleza. O Replit, ele vai funcionar bem com os códigos que a gente fizer nessa disciplina. E somente alguns comandos que ele não vai funcionar, mas não vai fazer muita diferença no desenvolvimento não, tá bom? Então vamos lá. Saindo do ambiente, nós vamos começar com um assunto que é criar uma imagem, tá? Então para criar uma imagem, nós vamos seguir esses passos aqui, tá? Depois nós vamos salvar a imagem e depois nós vamos mostrar a imagem, tá? Então vamos lá. Eu vou passar agora para o VS Code. Se o tamanho da fonte estiver pequena, vocês podem interromper e pedir para aumentar. Tá? Primeira coisa é importar a biblioteca Pillow. Tá? Então, o comando é o seguinte, from pil import image. Então, nós vamos colocar esse comando aqui, ó, from pil import image, para poder começar a usar a biblioteca Pillow. Tá? Beleza, então vamos aqui colocar para criar uma imagem. Para criar uma imagem, nós vamos criar uma variável, tá? Você pode colocar o nome que você quiser na variável, eu vou colocar img e chamar a classe image com o método new, tá? Você pode observar aqui na tooltip, ó, do próprio VS Code, que esse método new, ele tem 3 parâmetros, tá? Mode, size e color, tá? Então nós vamos ver como é que a gente vai usar esses 3 parâmetros aqui. Já vamos escrevê-los aqui, mode, size e color. Vamos lá. Nós temos o mode. O mode é o modo da imagem, tá? Nós temos vários modos. Para abrir o link aqui, que eu já tinha salvo. Então nós temos, ó, o modo de 1 bit, né? Que são pixels que só armazenam 1 bit de intensidade, são preto ou branco, tá? Que nada mais é do que esse tipo de imagem aqui, ó, tá? Essa primeira aqui, ó, é o modo 1, ele só armazena imagens intensidade 0 ou 1, tá? Nós temos o modo L, né, que é o pixel de 8 bits, que também é preto e branco, é a mesma coisa, que isso daqui, só que ele vai gastar 8 pixels, 8 bits, tá? Em cada pixel. Nós temos o modo P, que ele vai mapear de acordo com a mesma coisa que do Black and White, mas é outra paleta de cor. E aí nós temos o que a gente mais vai usar, que é o RGB, tá? Que são 3 camadas de 8 bits cada uma, tá? Cor real. Nós temos o RGBA, que são 4 camadas
de 8 bits cada uma, ou seja, ele tem a RGB mais um canal alfa, tá? Que é um canal de transparência da imagem. Temos outro modo, que é o CMYK. Enquanto o RGB é Red, Green, Blue, vermelho, verde e azul, o CMYK é ciano, magenta, amarelo e preto, tá? Cyan, magenta, yellow e black. Bom, nós temos outros modos aqui, ó, YCBCR, Lab, HSV, que é o saturação, intensidade e iluminação, tá? Mas tem todos esses modos aqui. O que a gente mais vai usar é o RGB. Então a gente vem aqui no Mode e coloca entre aspas RGB. Agora nós vamos para o próximo parâmetro, que é o size. O size é o tamanho em pixels da nossa imagem. Então nós vamos colocar aqui entre parênteses, tá? O mode, ele é uma variável do tipo string, um parâmetro do tipo string. Então, olha só, tá vendo o tooltip lá, mode string. Nós vamos colocar ele como entre aspas. E o size, ele vai ser um parâmetro como uma tupla, tá? Então, nós vamos colocá-lo entre parênteses. Então, eu vou começar fazendo uma imagem bem pequena, que vai ser uma imagem de 5 por 5 pixels, tá? E agora a gente vai para o color, que é a cor da imagem. Se você não colocar esse parâmetro color, por padrão, a imagem fica toda preta, tá? Mas nós vamos colocar uma cor aqui, uma cor qualquer, para ela não ficar toda preta. Essa cor, ela tem que estar no padrão RGB, tá? Que é o modo que a gente colocou aqui. O padrão RGB ele define uma cor com 3 valores, e esses valores vão de 0 até 255. Para a gente achar uma cor, a gente pode vir aqui no Google, digitar Color Picker, tá? Ou RGB Color, e a gente tem essa ferramenta do Google aqui, onde a gente vai escolher aqui uma cor, tá? E aqui embaixo nós vamos ter os valores, tanto para o modo RGB, quanto para o modo CMYK, modo HSV, modo HSL. Então vamos escolher uma cor aqui, vamos pegar um verde. E aqui vamos copiar esses valores aqui, 81, 245, 66. E vamos colar aqui nessa variável do color, tá? Beleza. Então nós temos agora os 3 parâmetros já preenchidos. O mode, o size e o color. Bom, vou salvar e eu vou rodar esse código aqui, Python main.py. Ele rodou, tá? Não deu erro nenhum, mas também não mostrou nada, né? Não salvou a imagem, não imprimiu, não fez nada. Por quê? Ele criou a imagem e salvou essa imagem nessa variável. Agora, nós precisamos colocar a imagem que está nessa variável em um arquivo, tá? Em um arquivo que o GIMP vai poder ler ou que outro editor de imagens vai poder ler. Então, nós vamos voltar aqui para o slide e vamos ver como é que a gente salva essa imagem, tá? Para salvar essa imagem, nós vamos utilizar esse método aqui, ó, o .save. Tá? Ele só leva um parâmetro, que é o nome do arquivo, .png. Tá? Então, vamos voltar para o VS Code e vamos aqui salvar uma imagem. Então, vou colocar aqui o nome da variável, né, onde está a imagem. E aí, ele tem esses vários métodos aqui, ó, paste, save, put data, put pixel, load. Nós vamos utilizar esse aqui, ó, .save, tá? Abre parênteses. E aí ele leva o parâmetro que é o nome da imagem. Vamos abrir aspas aqui, vamos colocar imagem nova.png, tá? Vou salvar e vou rodar de novo. Você observa que aqui do lado, ó, na minha lista de arquivos, ele só tem 2 arquivos, né? Que é o main.py e os slides que eu estou apresentando essa aula. Quando eu der Enter aqui no comando, você vai observar que aqui no lado esquerdo vai aparecer um novo arquivo, que é esse arquivo aqui, ó,
imagem nova.png. Então eu vou dar Enter aqui. E aqui já apareceu a minha imagem, tá? Se eu clicar nela, o VS Code até visualiza ela aqui, ó. Só que ele fica muito pequeno, tá vendo? Então eu vou visualizar ela lá no GIMP, tá? Mas aqui a gente já dá para ver que deu certo, tá? É um quadrado 5 por 5 pixels, né? 5 pixels de altura por 5 pixels de largura. E naquele tom de verde que eu tinha escolhido. Mas vamos abrir ele lá no GIMP. Ó, tô aqui no GIMP. Arquivo. Abrir. Aquela pasta que eu estou usando. Imagem nova. Abrir. Ele abriu, tá aqui bem pequenininho, tá? Então eu vou apertar a tecla Z no GIMP, que é o zoom. E vou clicar e arrastar aqui para dar o zoom. Tá aqui a minha imagem que eu criei. Tá? Essa imagem aqui foi criada por aquele algoritmo. É um quadrado de 5 colunas por 5 linhas, naquele tom de verde que eu tinha escolhido, tá? Beleza, pessoal. Essa é como é que a gente cria uma imagem utilizando a biblioteca Pillow, tá? Esse é o modo mais simples que a gente tem para criar uma imagem. Agora, tendo esse método aqui para criar uma imagem, nós vamos copiar esse código aqui e colocar ele lá no Replit, tá? Para vocês verem que ele vai funcionar. Então, Ctrl C, já. Eu vou aqui no Replit, criar um novo Replit em Python. Eu vou colocar aqui processamento digital de imagens, semana 4. Create Replit. Está carregando ainda. E aí eu vou colar aquele código aqui e vou rodar. Ó, vou colar. E observe a mesma coisa. Aqui do lado esquerdo só tem o main.py. E quando eu rodar, ele vai executar o código para mim. E aqui do lado já vai aparecer a imagem nova, tá? Está demorando um pouquinho. O Replit ele demora mesmo porque ele é baseado em internet, né? Ele precisa da internet para rodar. Então ele pega esse código, envia lá para o servidor, compila e volta. Aí já rodou, tá? E a imagem está aqui, ó. Tá vendo? Ele já abriu a imagem para mim e é um quadrado de 5 pixels por 5 pixels com um mega de um zoom, né? Mas está aqui no Replit, tá? Tá funcionando. Outro comando também, a gente pode, além de salvar a imagem, a gente pode mostrar a imagem, tá? Esse comando de mostrar a imagem, ele não vai funcionar no Replit, tá? Ele só vai funcionar no VS Code mesmo. Então, para a gente mostrar a imagem, é um comando bem simplesinho que é img.show. Tá? Então, mostrar a imagem. img.show. Eu vou salvar e vou rodar de novo. E aí, além dele executar o código, ele vai abrir aqui o visualizador de fotos padrão e vai tentar visualizar. Aqui no caso ele não visualizou. Aparece que o arquivo foi movido ou renomeado. Ele tenta visualizar o arquivo temporário, tá? Você vê que até o nome do arquivo aqui está diferente do que eu coloquei, tá? Estranho ele não ter funcionado. E aí eu vou colocar lá no Replit e você vai ver que ele não vai funcionar também, tá? Vamos colocar aqui, ó. Mostrar uma imagem. mg.show. Esse mg.show é só para ficar mais rápido, tá? Mas pelo visto ali ele não funcionou, então nem precisa preocupar muito com esse comando não, tá? Ó, você vê que o Replit já rodou o programa e ele não fez nada aqui com esse mg.show, tá? Não deu erro, mas também ele não fez muita coisa, não fez nada, né, no caso. Então vou até tirar ele aqui, porque eu não vou utilizar ele mais, já que ele não está funcionando, tá? Então, beleza, esses são os comandos para criar uma imagem. Estou tendo dúvida, pessoal, pode parar, interromper e me perguntar, tá? Então, saindo aqui desse tópico de criar uma imagem, nós vamos agora para o próximo tópico, que é alterar uma imagem. Para alterar uma imagem, nós vamos seguir esses 4 passos aqui. Abrir uma imagem, carregar a imagem para uma matriz,
alterar um ou mais pixels, tá? E salvar a imagem nova, tá? Então vamos lá para o VS Code. E eu vou até criar um novo código aqui. Vou chamar ele de alterar imagem.py. Beleza. E a mesma coisa, nós vamos from view import image, tá? E nós vamos seguir aqueles 4 passos lá. Primeiro, abrir uma imagem. Passar a imagem para uma matriz, né? Carregar a imagem para uma matriz. Alterar um ou mais pixels. E por último, salvar a imagem. Imagem nova, tá? Então, para abrir uma imagem, nós vamos criar uma variável, tá? Perdão. E aí nós vamos utilizar esse método, que é o método open. O método open, ele vai levar um parâmetro, que é o nome do arquivo, e um parâmetro que é o modo, tá? Então nós vamos abrir ele como modo leitura, mas a gente vai colocar o modo não, porque ele já abre como padrão, tá? Então o nome do arquivo que eu quero abrir é essa imagem que eu criei agora há pouco, tá? Ela chama imagem nova.png. Mas você pode abrir qualquer imagem que você quiser, tá? Pode salvar a imagem aí do seu computador, uma imagem da internet, tá? E colocar ela na mesma pasta ou em outra pasta e colocar o endereço aqui certinho, tá? Mas para abrir uma imagem no Pio é image, né, que é o nome da classe, .open, que é o nome do método, tá? O nome da função. Assim que a gente abrir essa imagem, nós precisamos carregar ela para uma matriz, tá? Então vamos lá. Essa palavrinha aqui, essa variável, é você que escolhe, tá? Essa palavrinha aqui, image, é o nome da classe, né? Não é você que escolhe. Isso aqui é o nome do método, também não é você que escolhe. Agora nós vamos colocar aqui, vou chamar uma variável nova aqui de matriz. E a partir da variável que você criou, img, né? Agora esse nome aqui tem que ser igual a esse daqui que você criou. Nós vamos chamar um método que é o método load. Tá? Nós vamos carregar isso para essa variável chamada matriz. Agora vamos imprimir aqui essa variável matriz para ver o que ele nos dá. Tá? Então vou salvar. Agora vou chamar esse outro arquivo aqui, alterar imagem.py. Observe que aqui ele escreveu objeto do tipo pixel access, né? Então ele criou um objeto de pixels, tá bom? E aí, para a gente visualizar todos os pixels dessa imagem, nós vamos criar uma estrutura de repetição para poder navegar nesses pixels aqui e poder visualizar, tá? Então, para a gente criar essa estrutura de repetição, nós precisamos saber quantas linhas e quantas colunas tem esse objeto do tipo pixel access, tá? Então, para isso, nós vamos utilizar um outro método que é o img.size. Então, vou dar aqui um print. img.size. Esse método, ele vai mostrar para a gente... Ah, peraí. Não é só size. Isso, não tem parênteses. Deixa eu ver aqui. Aí. Então, olha só. O img.size, ele me retorna uma tupla aqui embaixo, ó, com o size, né, com o tamanho da minha imagem. Então, ela tem 5 colunas por 5 linhas. Então, se eu quiser acessar a quantidade de colunas, eu vou colocar img.size, né, colchete 0. Isso aqui é a quantidade de colunas, tá? E se eu quiser as quantidades de linhas, img.size, colchete 1, que é a quantidade de linhas. Vou imprimir de novo aqui. Opa. Tá vendo? Então eu tenho 5 colunas e 5 linhas. Agora que eu já tenho esses valores, eu consigo navegar no meu objeto Pixel Access e imprimir os valores dos pixels, tá? Então vamos lá. Então eu vou fazer uma estrutura de repetição e em range img.size
0, né, que são as colunas, for j in range img.size linhas. Agora eu vou imprimir print matriz, né, que é onde está os valores dos meus pixels, colchete e vírgula j, tá? Então vamos ver como é que isso daqui vai sair. Eu vou comentar isso aqui, porque eu não quero que imprime mais esses valores. Vou salvar e vou rodar aqui. Então ele já imprimiu para mim todos os pixels da minha imagem, tá? Com os valores RGB de cada pixel. Então 5 vezes 5 eu tenho aqui 25 pixels, tá? Vamos colocar para imprimir como uma matriz mesmo. Então aqui o print, né, por padrão ele tem uma quebra de linha, então vou colocar aqui para ele não fazer a quebra de linha, tá? E depois aqui em cada linha ele vai quebrar a linha, tá? Então vou salvar e vou rodar. Aí. Então ele imprimiu aqui como uma matriz, tá vendo? Ó, primeira linha, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna e assim sucessivamente, tá? Então observa que a minha imagem ela tem 25 pixels, né, 5 por 5, todos iguais, todos com os mesmos valores de RGB. Agora nós vamos alterar esses pixels, tá bom? Então eu já tenho aqui os pixels e eu vou fazer uma alteração em um ou mais pixels. Então eu tenho aqui a variável matriz, né, que é onde está os meus pixels, e eu vou alterar inicialmente esse primeiro pixel aqui, ó, o que está na linha 0 e coluna 0. Então, abre colchete, linha 0, coluna 0. E aí eu vou colocar um novo valor para ele, tá? Vou abrir aqui uma tupla com um parênteses e vou colocar um novo valor de RGB. Vamos abrir aqui o Color Picker de novo e vamos escolher aqui um tom de roxo aqui. Vamos pegar esse roxo aqui. Vou copiar esse valor, tá? E vou colar ele aqui. Beleza. E aí eu vou fazer essa alteração no primeiro pixel e vou salvar essa imagem, tá? Para salvar a imagem, nós vamos utilizar o comando img.save e eu vou colocar um novo nome de arquivo aqui para não subscrever o arquivo anterior, tá bom? Então vamos lá, img.save. Vou colocar aqui nova imagem, né? Isso. A imagem antiga chama imagem nova. Vou colocar nova imagem. Não, vou colocar imagem alterada, tá? Para ficar mais didático. Então uma chama imagem nova, essa aqui eu vou chamar ela de imagem alterada. .png. Isso. Salvar e vou compilar. Beleza. Ó, observa que ele já apareceu aqui, ó. Tem a imagem nova e a imagem alterada. Então vou lá no GIMP. Essa aqui é a imagem antiga, né? E eu vou abrir agora a imagem alterada. Vou dar um zoom aqui. Olha só. Então eu tenho a imagem, né, que ela era toda verde, e agora com para aquele pixel da coluna 0 e linha 0, ela está com aquela cor roxa, tá? Então eu fiz uma alteração na imagem que eu tinha criado. Bom, então eu vou alterar agora outro pixel, vou pegar esse pixel central aqui, tá? E vou fazer uma alteração nessa imagem do pixel central. Então eu vou alterar mais um pixel aqui, ó, matriz, pixel central vai ser o 22, tá? Recebe, vamos pegar um tom de amarelo, ver se eu acho o amarelo aqui, copiar, vou colar aqui nessa tupla e vou rodar, tá? Um espaço a mais aqui, aí, salvar, rodar, beleza. Agora eu vou abrir o GIMP de novo. E observa que a imagem aqui ela não alterou, tá? Por quê? O GIMP ele não fica atualizando toda hora. Você tem que pedir o GIMP para atualizar a imagem para você. Você pode simplesmente fechar a imagem e abrir de novo, tá? Ou você vem no menu Arquivo e escolhe essa opção aqui, ó, Reverter, tá?
clicou em reverter, confirma aqui que você quer reverter, e aqui ele já alterou, tá? Então eu tenho aqui a imagem com fundo verde, né? Com o primeiro pixel aqui na cor roxa e o pixel do meio na cor amarelo, tá? Então assim a gente alterou a nossa imagem e salvou a imagem. Se eu quiser uma imagem de tamanho diferente, tá? É só a gente mudar aqui no primeiro arquivo, no main.py, aonde eu coloquei o size 5x5, tá? Esses valores aqui, primeiro, colunas, tá, pessoal? E o segundo são as linhas. Então, se eu quiser uma imagem do tipo retângulo, né, no formato paisagem, vou colocar aqui 10 colunas e 5 linhas, tá? Vou salvar e vou rodar ele. Aí, quando eu abrir aqui no GIMP, ó, ele ainda está quadrado, né? Vou arquivo, reverter, reverter. E aí ele já abriu, ele já está no formato retângulo, tá? Ele tem 10 colunas por 5 linhas. Tá bom? Beleza. Voltar aqui. Então, pessoal, a aula de hoje é isso, tá? É como que a gente vai criar uma imagem com a biblioteca Pillow, tá? Utilizando esses passos aqui. E como que a gente vai alterar uma imagem utilizando a biblioteca Pillow também, alterando o valor de RGB de 1 ou mais pixels. Ok? Na página aqui da biblioteca Pillow, tem muita coisa, tem muito tutorial bacana, tá? Que a gente vai utilizar ao longo da disciplina. É bom vocês já irem dando uma olhada, tá? Nas classes, nas possibilidades, nos filtros, o que ele faz aqui, tá? A gente vai usar bastante esse manual aqui. Bom, na disciplina de vocês aqui no ambiente virtual, no Google Classroom, aqui na semana 4, que é a semana que a gente entrou, já coloquei aqui o tópico, tá? De criação de imagens. Já tem aqui esse arquivo, que é essa apresentação que eu estou mostrando. Daqui a pouco eu vou colocar esse vídeo, que está sendo essa aula, né? Que está sendo gravada. E tem também a lista 2, tá? Já coloquei a lista lá. Dá uma pequena explicação da lista. A lista, você vai criar imagens da figura utilizando a biblioteca Pillow, tá? Todas as imagens têm que ser criadas utilizando o modo RGB, ou seja, 3 valores para cada pixel, tá? Aqui, nessa imagem, na primeira, do bitmap, os valores estão 0 e 1. Mas você vai ter que converter esses valores para RGB, tá? O 0, tá? Nessa imagem aqui, ele é branco. Mas no RGB, o branco é 255, 255, 255, tá? E aqui o 1 é preto, mas o preto no RGB é 000, tá? Então vamos ver aqui no Color Picker, ó. Se eu colocar aqui 255, 255, 255, eu vou ter a cor branca, tá? E se eu colocar 000, eu vou ter a cor preta. Tá bom? Então, todas as imagens você tem que fazer em RGB. Então, nessa imagem aqui da casinha, você vai colocar 255, onde está os zeros, você vai colocar 255, 255, 255, e aonde estão os uns, você vai colocar 000, tá bom? E na imagem em tom de cinza, é só você repetir esse valor 3 vezes, tá? Então vamos dar um zoom aqui. Então observa aqui, esse tom de cinza aqui, ó, na segunda linha, segunda coluna, ele está aqui com o valor 200, né? Então esse tom de cinza aqui em RGB é 200, 200, 200, tá? É só repetir o valor 3 vezes. Vamos ver aqui no Color Picker, ó. 200, 200, 200. Tá vendo? Quando você repete um valor 3 vezes no RGB, você obtém um tom de cinza. Tá bom? E aqui, a última imagem, o padrão RGB já está tudo certinho aqui, já está com todos os valores.
Então, vocês vão fazer como exercício essas 3 imagens, tá? Criar essas 3 imagens utilizando o algoritmo, tá, pessoal? Utilizando a biblioteca PIL, tá? São 3 arquivos diferentes, tá? Imagem 1, imagem 2, imagem 3. Você pode fazer 3 algoritmos diferentes, tá? 3 arquivos .py diferentes, ou você pode fazer tudo em um arquivo só. Tanto faz, tá? Do jeito que você achar mais fácil. Eu quero só que tenha 3 algoritmos que gerem essas imagens aqui. Tá bom? Ficou alguma dúvida, pessoal, em relação à aula de hoje? Se tiver, pode falar. Em relação ao que foi passado, em relação ao exercício que foi pedido, em relação à biblioteca. Não, por enquanto tá de boa. Por enquanto tá tranquilo. Beleza. Então tá bom. Então por hoje, pessoal, é só isso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao exercício, pode me procurar aí pelos canais convencionais, WhatsApp ou por e-mail, que eu estou à disposição de vocês. Tá bom? Se não tiver mais nada, eu vou encerrar a aula por aqui, tá? Beleza.